Bom, pessoal, vamos começar agora uma série de vídeos sobre lajes maciças, né? É um tipo de laje bastante comum aí em edificações altas, né? Tem a sua espessura, né? A sua seção totalmente composta por concreto armado, diferentemente das lajes treliçadas, em que nós tínhamos vigotas, blocos de enchimento e uma capa de concreto. Aqui toda a seção é composta por concreto armado. Então, se a gente imaginar essa planta de forma, né, essa laje ela está sendo definida aqui por meio dessas 4 vigas, né? Então, se eu passar um corte horizontal aqui, representado abaixo, eu tenho aqui a representação das minhas 2 vigas, né, com as suas armaduras longitudinais e transversais, e a laje aqui, ó, ela é totalmente composta por concreto, né? Então, nós vamos ter aqui a nossa armadura positiva, né, nas 2 direções, nesse caso aqui, e também vamos ter aqui na parte superior uma armadura de fissuração sobre os apoios, e também nós vamos ter aqui na parte superior uma armadura de controle de fissuração, só que não está representada aqui neste desenho, ok? Então é uma seção totalmente composta de concreto e armadura. Normalmente ela é armada só a flexão, né? Nós calculamos somente a armadura de flexão, a armadura longitudinal, mas também pode ter situações em que o cisalhamento seja grande e necessário aqui o cálculo das armaduras transversais. Mas normalmente a própria seção de concreto armado ela já resiste aí aos esforços de cisalhamento. Então aqui, diferentemente de qualquer tipo de laje armada em uma direção, como é o caso de alguns tipos de laje maciça, lajes nervuradas em uma direção e vigotas treliçadas pré-moldadas, né, em que as cargas elas são distribuídas somente para as vigas de apoio, né, nas 2 extremidades da laje, nesse tipo, né, unidirecional. As lajes maciças, dependendo do tipo dela, né, se ela for armada nas 2 direções, ela vai ter uma melhor distribuição do carregamento que está agindo sobre a laje. Então tem um melhor aproveitamento aí das vigas, né, quando a gente analisa essa distribuição das cargas que está agindo sobre a laje, em análise. Normalmente ela tem uma espessura de 7 a 15 centímetros, né? Nós temos uma espessura mínima definida pela norma, mas não temos aí uma espessura máxima. De forma bem simples, assim, nós podemos fazer um pré-dimensionamento dividindo o menor vão da laje dividido por 40. Aí vai dar a espessura aqui para o início dos nossos cálculos aí de carregamentos e dimensionamento, certo? Então esse H aqui que está definido seria a espessura da laje, né? As outras dimensões ela fica definida pelo contorno aqui que as vigas ela nos impõem, ok? Então a espessura da laje, né, esse H aqui ele vai ficar como se fosse uma menor dimensão, né, esse L aqui dividido por 40. Esse tipo de laje, né, as lajes maciças, normalmente elas são utilizadas em vãos de até 5 até 6 metros. Mais que isso, ela acaba sendo necessária uma espessura muito grande e acaba sobrecarregando muito a nossa estrutura por conta do peso próprio do concreto. Então, ela não é muito recomendada aqui quando nós temos vãos muito grandes, por questão do peso do concreto, né? Nós temos aí 2.500 kg por metro cúbico o peso específico do concreto. Ela é bastante utilizada em edifícios altos, né, e pontes, e por conta de viabilidade construtiva e econômica, ela não é muito usada em lajes de pequenas edificações, né? Porque que é de grande consenso aí, o uso de lajes treliçadas para esse tipo de edificação, por conta de não levar em consideração o uso de formas, né? Essa é uma estrutura mais leve, de conhecimento de todos aí a execução desse tipo de laje treliçada em pequenas construções. Já em grandes edifícios, né, o tipo de laje treliçada pode não ser muito viável por conta aí do translado do material, né, e porque tem que levar, né, as vigotas, os blocos para
para grandes alturas, além de ela possuir uma pequena rigidez, né, no seu sentido, ela é uma estrutura muito leve. E para grandes edifícios eu preciso fazer a transferência dos esforços horizontais, precisando aí de uma laje um pouco mais robusta para isso, e aí que entra o uso das lajes maciças, né? Então, para explicar essa situação aí da aplicação das lajes maciças em edificações altas, vamos imaginar que essa planta de forma, né, composta aí por 9 pilares, essa disposição de vigas, delimitando aí o contorno das lajes. Né? Imaginando o edifício tridimensional, né, sob a ação dos efeitos horizontais, né, que pode estar sendo representado pela ação do vento, esses esforços aqui eles precisam ser distribuídos nas nossas estruturas de contraventamento. Então, para isso, nós precisamos que haja transferência dessas solicitações para todos os elementos da estrutura de contraventamento, que no caso pode ser a definição dos nossos pórticos aqui, que vai ser definido pelo projetista estrutural. Então, para que todos esses elementos da estrutura de contraventamento esteja solicitado, eu preciso que haja essa transferência por um elemento rígido, e esse elemento rígido vai ser as nossas lajes, né? Então, por conta disso que a gente não utiliza as lajes treliçadas em edificações altas por conta da sua baixa rigidez, né? E a laje maciça ela tem essa capacidade de transferência desses esforços. Então, a forma da gente representar, né, um esquema estrutural de transferência dos esforços horizontais é colocando em sequência aqui os nossos pórticos de contraventamento interligados aqui por essas barras rígidas azuis, né? E essas barras rígidas azuis elas estão representando aqui o efeito das lajes, né, o diafragma rígido, por elas possuírem grande rigidez aqui no seu plano. Então elas proporcionam aqui a transferência dos esforços horizontais para todos os elementos que compõem a nossa estrutura de contraventamento. Ok?